E aí, gurizada, tudo belezinha? Tranquilito com vocês? Estamos chegando aqui para mais um dia de atividades. E hoje é bem simples, mas bem simples mesmo. Na aula passada, da semana passada, exatamente quarta-feira passada, eu tinha passado para vocês um, um desafiozinho, pedi para vocês fazerem em grupo e tudo mais, para poder trabalhar. E a atividade que a gente tinha feito, até mesmo era a atividade que estava no próprio livro. Ah, né? Era o Amor e a Matemática das Maçãs. Tirei do próprio livro, tá? Aqui, mostrando pra vocês. Ok? Pera aí, deixa eu focar bem. Isso. E tava lá na página 49, por causa do que ele dá uma olhada. E é importante, né? Dar essa olhadinha no livro. Já teve gente que me comentou, o senhor já tinha visto que estava no livro isso aí. E é uma questão bastante interessante, porque ela envolve equações, tudo que a gente está estudando, de uma forma de desafio. E eu tenho várias histórias assim, até mesmo na atividade que eu vou passar para vocês. Creio que na sexta, na verdade, amanhã, isso. Amanhã eu vou passar para vocês uma atividade assim, para 8.1 e para 8.2, se eu não estou enganado, eu vou passar ela hoje já, porque na sexta-feira a gente não terá aula. Né? Lembrando que sexta-feira é Páscoa, então a gente comemora aí essa parte, é feriado, então é sexta-feira santa que a gente disse, né? Que é a preparação aí pro dia da Páscoa. Lembrando que, né, gente, Páscoa não é só chocolate. Tá? Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é como que a gente vai montar esse processo. Dá uma focada, beleza? Foi. Então, eu já tinha feito um pedaço aqui, porque num outro vídeo que eu gravei aqui, ele não ficou focado, até tô preocupado com isso agora, que ele fique focadinho, bonitinho. Eu já tava explicando um pedaço e não tava aqui focado. Ah, mas vai ser a mesma coisa. Vou explicar, beleza? Então, resumindo, vamos ler primeiro a historinha pra gente poder lembrar, para depois, então, começar o processo. Então, vai lá. A prova, ela consistia em entrar em um recinto onde havia 3 portas, cada uma vigiada por um guarda. Após a última porta, havia então um cesto de maçãs. Então vamos imaginar aqui no nosso desenho, eu tenho o carinha, ele vai entrar na sala, digamos aqui um corredor, né? Eu desenhei. E daí tem 3 guardas, tá? Este e este. Esses 3 guardas aqui estão cada um guardando numa porta e lá no final tem o cesto com as maçãs. Beleza, o carinha entra, vai lá, pega no cesto uma quantidade de maçãs, tem que entregar pro primeiro uma quantidade de metade mais meia maçã. Aqui metade mais meia maçã. Aqui metade mais meia maçã. E chega lá no final com uma maçã apenas e devolve pro rei, tá? Então, o pretendente então deveria guardar, pegar tomar uma certa quantidade de maçãs e dar ao primeiro guarda metade delas mais meia maçã. O segundo guarda a mesma coisa e ao terceiro a mesma coisa. Mas não a mesma coisa de quantidade, é a metade mais meia maçã, a metade da quantidade que ele tinha mais meia maçã. E a metade de novo da quantidade que ele tinha mais meia maçã. Só que ele tinha que sair de lá sem cortar nenhuma maçã e ainda ter nas mãos uma maçã inteira. Então, ela deveria ser entregue ao califa lá, ao Mohabem, e assim poder se casar com a tal da princesa. Ou a filha do califa, não sei como é que seria. Princesa, né? Anyway, daí a gente se depara com um processo que a gente não sabe quantas maçãs ele tem que pegar aqui.
Então, eu chamei de x o número de maçãs que eu tenho que pegar. E eu sei que ele tem que pegar metade mais meia maçã e dá para o nosso querido guarda. Então, como que ele vai poder fazer isso nesse processo? A gente vai ter que fazer o processo de equações. O processo de equações nos ajuda a calcular isso aí, nesse sentido. Por quê? Se vocês lembram bem, lá no sexto ano a gente aprendeu uma coisinha chamada função inversa. A função inversa era assim: se eu tinha um número que eu não sabia, por exemplo, aqui, esse número mais 5 dá 7. Que número é esse? É o 2. Hoje a gente já faz o cálculo de cabeça, já sabe que é 2. Mas como que a gente fazia lá atrás? A gente pegava um 7 e pensava, se era para fazer menos mais 5, a gente fazia menos 5. 7 menos 5 dava 2. E a gente descobria pela função inversa. Então lá atrás a gente já fazia o processo de equações. Quando eu monto alguma equação, é justamente esse processo que a gente está falando. Logo, se eu estou falando aqui sobre divisão por 2 e mais meia maçã, eu vou ter que fazer o processo contrário disso. Então, a operação inversa desse processo, né, vai ter que ser, então, pensar que cada vez eu vou ter menos maçãs. Como assim? Bom, cada vez que eu pegar, eu vou ter que compreender que cálculo que eu vou fazer pegando o seu inverso. Então, nesse processo aqui, eu posso escrever que a quantidade que eu primeiro guardei a ficar seria essa aqui, seria metade mais meia maçã. A segunda guarda, metade mais meia maçã. Só que se a gente for pensar em torno da cesta, aqui, da quantidade que eu peguei, da quantidade total, o que eu poderia dizer? Eu poderia dizer o seguinte, então isso aqui é o que fica com os guardas, beleza? Mas eu sei que eu vou ter metade aqui, dividido por 2, sendo, tá, uma multiplicação, porque divisão na função inversa é multiplicação. E nesse caso aqui, a adição é para o guarda. Então, primeiro vamos entender uma coisinha. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar isso aqui e subtrair. Então, a primeira vez, tá, que ele faz, vamos chamar então a primeira aqui, ele vai fazer x dividido por 2 e ele vai perder um meio. Então, da quantidade total que ele tinha, a primeira quantidade, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer x dividido por 2 menos meio. Por quê? Porque ele vai perder, no caso, né? Ele vai ter que dar pro guarda. Então, os guardas vão ter que ficar com essa quantidade. Então, a gente vai ter que pensar isso. Na segunda vez, ele vai ter que fazer o mesmo processo, só que esse processo já é uma outra quantidade que deu aqui. Digamos assim, então que isso tinha dado y. Então, eu vou ter que pegar, dividir por 2, menos meia maçã. Isso, sei lá, seria uma letra Z. E pro terceiro, ele teria que pegar a mesma coisa, divide por 2, menos meia maçã. Aqui, e ele vai ter uma quantidade aqui de... Ele tem que ter uma maçã. Exatamente uma maçã. Ok? Portanto, se ele tem que fazer isso, a gente pode começar a fazer o processo contrário a partir disso. Porque vamos pensar, se isso aqui é igual a 1,
Então, se eu isolar a letra Z, eu consigo descobrir a resposta. Porque aqui eu tenho duas letras. Aqui eu tenho duas letras, mas aqui eu tenho só uma. Então eu posso isolar isso. Então vamos passar fazendo a operação contrária. Esse 1 meio pode passar para o outro lado fazendo mais, porque ele está fazendo menos. Então ele passa para lá fazendo mais. Então vamos colocar aqui do lado. Seria Z dividido por 2 igual a 1 inteiro mais, porque daí está fazendo menos, mais 1 meio, certo? Então, eu tenho esse processo aqui e esse 2 aqui não está dividindo. Pode passar para o outro lado multiplicando. Só que ele tem que multiplicar tudo isso aqui, tá? Então eu vou colocar, como multiplica tudo isso aqui, eu vou colocar ele entre parênteses. Ficaria assim, ó. Z, então, igual a 2 vezes 1 inteiro mais 1 meio. Ok? Então eu teria isso aqui. Se a gente faz esse cálculo, ele ficaria então um chuveirinho. 2 vezes 1, 2, né? E 2 vezes meio seria meio mais meio, 1 inteiro. Então quer dizer que Z, a quantidade de maçãs Z é 3. Isso significa pra gente que isso aqui também é 3. Se isso aqui é 3, eu consigo descobrir quanto que ele precisa de Y da mesma forma. E daí o processo começa a ficar um pouquinho mais fácil. Olha só, se eu tenho y dividido por 2 menos 1 meio, de novo, esse menos passa para lá fazendo mais. Eu já vou fazer a soma, lembra que isso aqui é 0,5, então vai ficar 3,5, tá? Então, y dividido por 2 vai ser igual a 3,5, vou somar, porque é menos, passa para lá fazendo mais. O 2 que está multiplicando, dividido, desculpa, passa para o outro lado fazendo a operação contrária. Ele multiplica. Daí a gente tira ele daqui. Y vai ser igual a quanto mesmo? 7. Olha só, se y é 7, quer dizer então que eu posso fazer um processo, a mesma coisa aqui. O menos 1 meio, 1 dividido por 2, né? Ele pode passar para o outro lado fazendo mais. Então vai ficar x dividido por 2 igual a 7 mais meio era 7,5. E o 2 que está dividindo passa para o outro lado fazendo a operação contrária. De novo, a mesma que a gente fez em todos. Ou seja, quantas maçãs o rapaz tem que pegar no final? Ele tem que pegar 15. Essa é a resposta certa. Então, o processo todo ele acaba sendo escrito através de letras x, y, z. Isso são equações que trabalham às vezes com duas letras na mesma, mas eu posso descobrir, quem sabe, uma letra. Daí dessa uma letra eu consigo descobrir todas as outras, por consequência das equações que a gente formou. Então perceba quanto essa matéria de equações e função inversa é importante para a gente poder entender, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Para 8.2 que não tem aula amanhã e nem sexta, portanto, né? Porque acaba sendo feriado, nós não teremos aula. Um grande fim de semana que vocês possam curtir, até quem sabe comer chocolate. Mas lembre-se sempre que é o princípio da Páscoa, né? O mais importante é lembrar que Jesus morreu por nós e ama a cada um de nós, beleza? Então, grande abraço para vocês, possam curtir fim de semana e essa Páscoa. Lembrar-se disso. E que qualquer coisa, né? Se vocês tiverem de dúvidas, manda aí que a gente te ajuda, te dá um help aí dessa parte, beleza? Um grande abraço, é isso, falou, é nóis.